Bem-vindo ao Quarto de Cima. Agora eu vou anunciar os 3 ganhadores sorteados que vão levar as canecas da The Coffee, que foi anunciado no podcast com a Laura Salvador. O primeiro está aqui, Fabiana Oliveira 9046, que comentou no vídeo do YouTube, no podcast da Laurinha. O outro se chama Alexandre, eu acho que é o Alicaia M. Vieira Alexandre 159. E o outro é um Fabrício 01. Os 3 comentaram e os 3 foram sorteados com as melhores frases e vão levar as canecas. Vocês entrem em contato comigo por DM no @VeigaPedro no Instagram e a gente vai acertar os detalhes, também? Aguarda, no próximo podcast eu vou fazer um novo sorteio com produtos da The Coffee. Deus abençoe! Padre Adler Trindade, tudo bem? Tudo bem, Pedro, que alegria poder estar aqui. Uma pena não ter dado certo aquela primeira tentativa, mas a gente acredita que tudo no tempo de Deus, acredito que dessa vez Deus reservou talvez o melhor, não só para nós, mas para todos aqueles que estão acompanhando agora, né? Eu acho que vai ser melhor, porque agora a gente já sabe mais ou menos, né, o que a gente falou. Inclusive, deixa eu só cortar um minutinho aqui. E como num passo de mágica, as velhinhas acenderam aqui. Foi uma maravilha, né? Mas, sem muitas delongas, você tem um compromisso daqui a pouco, né? Então a gente não vai atrasar muito. Mas é bom, porque agora eu já sei mais ou menos o que foi dito na última conversa. A gente pode abordar um pouquinho mais. Conta sobre você. Você é um carioca que as pessoas acham que é de Salvador, porque sua mãe é de Salvador, mais ou menos isso, né? Quase isso. Na verdade, eu nasci em Salvador. Você é de Salvador, mas foi criado no Rio. Fui criado no Rio de Janeiro. Nasci em Salvador, minha mãe baiana, e quando eu tinha mais ou menos 4 anos, fui morar no Rio de Janeiro. E com relação à família, isso eu só soube depois, mas eu nunca tive contato com meu pai. Quando eu nasci, na verdade, quando minha mãe ficou grávida de mim, ela não foi morar com meu pai, minha mãe já tinha sido casada, já tinha tido uma filha com esse primeiro relacionamento dela. E quando ela ficou grávida de mim, ela não foi morar com meu pai. Então, eu nasci... E ele já era separado? Como era? Não tive contato, Você não soube, né? Não soube. Eu só soube que ele queria muito que minha mãe fosse morar com ele, porém minha mãe não foi, então minha mãe nos criou sozinha, né? E aí, com 4 anos, eu fui para o Rio de Janeiro e sem nenhum contato com o meu pai. Desculpa, por que ela decidiu ir para o Rio? Olha, não sei. Porque eu estou fazendo a pergunta que eu não fiz antes, então... Na verdade, teve outros familiares que foram para o Rio. Então, não sei se alguma irmã dela foi na frente e disse, olha, vem para cá que pode ser que dê certo, né? Entendi. Minha mãe sempre foi professora, então em Salvador já exercia a profissão de professora. E quando foi para o Rio, eu sei que continuou sendo professora. Hoje é aposentada. Legal. E a questão religiosa da família, eu sempre digo que eu nasci numa família católica. E eu lembro que desde pequeno, em Salvador não consigo lembrar nada, assim, ali os 3, 4 anos. Mas eu lembro que quando eu fui para o Rio de Janeiro, 4, 5 anos, eu já ia para a missa aos domingos. Minha mãe católica, a mãe da minha mãe e minha avó ia muito para a missa aos domingos. Uma das irmãs da minha mãe é religiosa, filha da Caridade de São Vicente de Paulo. Por sinal, já deve ter mais de seus 60 anos de vida consagrada. Desses 60, coloca aí mais uns 35, 40 anos na África, em Moçambique. E toda vez que essa minha tia ela vinha para o Brasil, ela fazia questão de visitar as irmãs, mas ela gostava muito de ficar na casa da minha avó, da mãe dela. E às vezes a minha avó ficava muito lá em casa, minha mãe conseguia dar conta assim, do cuidado da minha avó. E um fato que me marcava muito com essa visita da minha tia era a sua religiosidade. Ela foi quem foi me despertando ainda mais para a fé. Eu lembro que às vezes ela ia dormir muito cedo e eu dizia assim, tia, a senhora dorme tão cedo? Ela, meu filho, essa hora na televisão não tem mais nada que nos sirva. Você era criança isso, né? Eu era criança, eu deveria ter ali uns 6, 7 anos. E ela sempre com o terço na mão, aquele hábito mais simples. Ia para a missa todo dia, procurava a missa mais perto lá de casa. E eu lembro que foi com essa mesma idade, acredito com 6 anos, participando de uma missa. Eu gostava de participar daquela parte de cima,
das igrejas, lá atrás, onde geralmente ficava o Ministério de Música. E ali de cima, uma vez, olhando para um padre celebrando a missa, me deu vontade de ser padre. Interessante. E eu gosto sempre de dizer que desde pequeno eu queria ser 3 coisas. Primeiro, motorista de ônibus. Porque quando eu ia para a escola, eu sentava ali no capô, do lado do motorista. Hoje não pode eu lembro mais. Muito disso, anos 80. Você podia ficar ali. Sentar ali. Então eu ficava vendo o motorista, tanto indo para a escola, voltando. E eu falei, rapaz, quando eu crescer eu quero ser motorista de ônibus, abrindo a porta da frente, a porta de trás. Pois é, legal, né? Essa coisa. Outra coisa que eu queria ser, foi o que eu disse, despertou o desejo para ser padre também. E não sei porquê, mas um desejo também de ser médico. Hoje eu olho para essas 3 coisas e eu vejo que o que tem em comum é ajudar o outro. Exatamente. Né? Motorista, padre, médico, sempre à disposição do outro. É o desejo de beneficiar o próximo, né? E eu acredito que eu aprendi muito com a minha mãe. Minha mãe, como professora, eu vi que minha mãe sempre ela foi além da sala de aula. Ela fazia com muito carinho, ela fazia coisas que não era para uma professora fazer, lembrança para as crianças, lembrança para os pais, enfim. E quando eu tinha 11 anos de idade, eu sempre gosto de dizer 2 fatos marcantes nessa idade. Vou começar pelo mais triste, porque bateu uma saudade do meu pai. Até essa idade eu não tinha conhecimento. Essa história que eu contei eu só fui saber agora, depois já... Tem pouco tempo que eu soube. Poucos anos. Exatamente. Quando eu tinha 11 anos, me bateu a saudade do meu pai. E aí eu pedi para que minha mãe tentasse descobrir o telefone dele. Ele continuou morando em Salvador. Minha mãe conseguiu descobrir o telefone dele. E no dia do meu aniversário, eu nunca fui de ter muitos amigos até essa idade, 11, 12, 13 anos. Uma pessoa muito tímida, quieta. E quando eu liguei para ele no dia do meu aniversário, foi exatamente ele que atendeu. Meu nome é Adler, o dele é Alder. Eu acredito que tenha sido ele que botou esse nome em mim. Será que quiseram botar o mesmo nome e erraram em algum momento? Ou... Olha, quando eu fiz a minha primeira Eucaristia lá no batistério, na primeira Eucaristia, naquela lembrança, diz que meu nome significa águia em alemão. Não sei se meu pai pensou nisso, ele leu em alguma coisa, ele era agrônomo. Não sei, sim. Pode ser que ele tenha... Olha, é parecido. Vou botar Gostei. esse nome aqui. Sim. E também o nome dele eu também não sei, né? Alder. Mas nessa ligação, eu me apresentei, eu perguntei quem é que estava falando, ele disse que era Alder. Eu sabia que o nome do meu pai era Alder por conta dos meus documentos. E eu disse que eu era filho dele, Adler, mas ele não quis falar comigo. Se eu não me engano, ele disse que não conhecia nenhum Adler e desligou o telefone. Confesso que eu não fiquei assim muito triste, não chorei nesse dia, mas claro, não esperava. E aí... Era o dia do meu aniversário, alguns primos, algumas primas, tias lá em casa. Não teve aquela festa, mas continuou a convivência. E o outro fato marcante com 11 anos foi exatamente a minha primeira Eucaristia. Foi um momento assim muito impactante. Assim. Tem um fato interessante que o Francisco, que estava do meu lado, era criança como eu, ali com 11 anos, ele acabou se engasgando com a hóstia e na foto na foto ele tá tossindo. Então... Como é que faz para engasgar? Na verdade, às vezes acontece, assim, a hóstia, às vezes, dependendo, gruda no céu da boca. Acho que grudou e ele ficou ali um pouco nervoso. Entendi. Pode ter sido, a gente não sabe, né? Ou respirou, né? É verdade. Mas aí eu sei que a gente riu e ao mesmo tempo tentou se conter para viver aquele momento ali da primeira Eucaristia. E eu sei que a partir dali eu percebo que o meu amor pelas coisas de Deus, pela igreja, por Jesus, foi crescendo. O desejo de ser padre continuou. Continuei frequentando a missa todos os domingos. E aí a gente precisa entrar numa fase que eu posso dizer... Mas antes dessa fase, eu também preciso dizer que minha mãe, sendo professora, eu estudava onde ela dava aula. Então, de uma certa forma, eu fui um pouco... Não é intimado, mas assim, eu não podia fazer bagunça, eu era conhecido como filho da prazeres, eu tinha que tirar nota boa, então, acho que reprimido mesmo, talvez assim, então... Eu posso te pedir para contextualizar, assim,
Onde era? Qual era a igreja que você teve essa primeira vontade de ter? Você lembra? E qual era o colégio que você estudava, assim, pra gente já ir imaginando, né? Olha, ali no começo a gente sempre morou muito no Rio de Janeiro, em Botafogo e Flamengo. São 2 bairros vizinhos. Começou em Botafogo, que eu me lembro, quando eu era pequeno, ali os 6 anos. E um pouco depois a gente já foi ali para o Flamengo. Tinha a Paróquia Santíssima Trindade. Você acha que foi lá? Acho que foi por ali. Que na Santíssima Senador Trindade Vergueiro. o ministério fica em cima mesmo. Exatamente, acho que foi por ali. E também tinha uma outra capelinha na Marquês de Abrantes, lá no final, bem pertinho da praia. Polonês. Exatamente. Então, nessas 2 igrejas, paróquias eu ia, e eu lembro que foram nessas que foi crescendo o meu desejo de ser padre. Você estudava em qual colégio? E o colégio que minha mãe dava aula era o Colégio Guanabara, que ficava bem no comecinho ali da Voluntários da Pátria. Sim. Acabando o Humaitá, entrando na Voluntários. Hoje não tem mais esse colégio lá. Eu lembro dele. E era uma rede, na verdade. Era uma rede de 3 colégios. Tinha o Guanabara, tinha um colégio Imperial, que era ali bem pertinho na Rua da Passagem, que ainda tem ele. E o outro, se eu não me engano, era em Copacabana. Então, esse contexto de escola, para mim, não foi muito legal, não. De ser conhecido como filho da Prazeres. Então, eu sempre ficava com aquela inquietação de não poder... Às vezes, minha mãe ficava sabendo das notas primeiro do que eu, porque os professores contavam para ela. E quando eu cheguei naqueles 3 últimos anos, que agora já mudou o nome, antigamente eu acho que era 2º grau. Era, meu tempo também era. Também era 2º grau, agora não sei se... Não, a gente aqueles tem a mesma 3 idade, últimos anos. A gente tem a mesma idade, era tudo Quando chegou nessa fase, eu fui para um outro colégio, onde minha mãe não dava aula, os professores não conheciam minha mãe, mas é interessante que tinha um dos professores que conhecia minha mãe. Ah, você não é o Adler, filho da Prazeres? E até lá deu vontade de dizer, eu sou, mas vamos manter isso em sigilo, esquece isso, deixa eu aproveitar um pouco. E foi nessa fase, Pedro, que eu posso dizer que eu acho que eu fui me soltando, eu fui talvez me sentindo mais livre, assim, para me expressar, para brincar. E uma coisa que eu costumo sempre... Eu lembro que a primeira vez que eu fui escrever meu testemunho, eu coloquei esses verbos. Eu comecei a querer fazer o que os outros faziam. Eu comecei a querer ter o que os outros tinham. E eu comecei a querer ser o que os outros eram. Eu acho que bateu uma crise ali de identidade. E nesse 2º grau, as notas começaram a cair um pouco, as brincadeiras. Às vezes sentava lá atrás com aquela turma que gostava mais de brincar. Mas isso 16 anos, né? Normal, né? Exatamente. E uma das coisas, eu acho que no 2º ano, talvez já no 3º ano, ali com meus 16, 17 anos, começou a fase do cigarro, né? E o pessoal no intervalo fumava escondido no colégio, não podia fumar dentro, mas escondido, às vezes no banheiro. E eu falei, pronto, como eu disse, eu quero fazer o que os outros fazem. E eu lembro que em casa eu peguei um pedaço de papel, de caderno, enrolei como se fosse um cigarro, acendi no fogão, tossi. Nossa, já fiz isso, é muito ruim. Aí eu falei, rapaz... Papel horrível, né? Eu falei, não, eles não tossem, eles não fazem essa cara. É, pelo contrário, parece que é um negócio saboroso, super né? Bom, né? Antigamente tinha Hollywood, não sei se ainda tem, Free. Mas resumindo, eu sei que em pouco tempo, Pedro, eu já estava comprando a minha primeira carteira de cigarro. Foi muito rápido. E eles mesmos vão nos ensinando a tragar. E eu percebo que eu fiz o cigarro, eu fui começando a fazer escondido da minha mãe, mas minha mãe nunca no começo me alertou. Mas a gente sabe que a mãe sabe quando o filho está começando a fazer uma coisa assim errada, né? E por mais que eu lavasse minhas mãos, fumasse com aquela bala house, não né? Tem nem condição. Não adianta, a roupa fica impregnada. Não dá. E uma coisa, indo para o verbo ter, comecei a querer ter o que os outros tinham. Uma coisa assim pontual foi que quando eu fui na casa de um colega, amigo assim de rua, ele morava no prédio da minha frente, e aí a gente jogando futebol ali embaixo, ele disse, quer almoçar lá em casa? Eu falei, quero, dá certo. Pedi para minha mãe, ela deixou. E quando a gente foi almoçar, a gente almoçou todos juntos, da família dele. O pai, a mãe, ele, e se eu não me engano, ou a irmã ou o irmão dele. E eu nunca tive isso, porque eu só morava com a minha mãe, a minha irmã mais velha do que eu, e minha irmã tinha um horário dela de estudo, já trabalhava, minha mãe trabalhava quase 3 expedientes, então a gente não tinha um momento de refeição. Finais de semana também muito difícil, sábado minha mãe muito atarefada, e domingo minha mãe passava o dia fazendo compras
E era o dia que ela passava o dia fazendo a comida da semana pra gente. Então ela não parava também, né? Não parava, não parava. E nesse dia que eu fui almoçar na casa desse meu colega, aquilo ali me chamou muito a atenção. E uma das coisas, além de estarem a família junto, eu falei, poxa, nunca tive isso. Como eu queria ter isso. A figura do pai me chamou a atenção. Então, eu vi que o pai tinha um carinho, um afeto pelo filho. E eu, poxa, eu queria isso. E foi quando também começou as festas. Que a princípio não tinha, assim... nada de errado, às vezes as festas eram no próprio play, não sei se é assim que ainda chama, né? Chamava uma pessoa, botava um som, os colegas iam, tudo. Depois a gente começou a ir para as matinês, eu lembro que tinha uma matinê ali no Círculo Militar, acho que era na Urca. Lembro. De 4 até 10 da noite, minha mãe mandava chegar até 9, até então dava certo, saía 8h30, 9. Porém, o funk, é importante... eu falar do funk, porque eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci e poder me orgulhar, o pobre tem seu lugar. E o MC parecia que era cristão, que ele dizia, fé em Deus, DJ. E, Pedro, eu preciso confessar que realmente o funk, e até hoje, primeiro, não de hoje, mas aquela batida primeira, tradicional... E tinham muitas letras sociais bacanas, era só mais um Silva que a estrela não brilha, ele era funkeiro, mas era pai de família. Qual a diferença entre o charme e o funk? Um andar bonito, o outro elegante. Eram letras engraçadas, sociais, mas com pouco tempo o funk começou a ir para as favelas e as letras começaram a ter apologia às drogas, apologia ao tráfico, começaram a ter letras, podemos até dizer assim, pornográficas, baixas mesmo, né? Danças, eguinha, pocotó, cachorra, au-au. E com pouco tempo eu fui tendo esse primeiro contato também com a droga. No caso foi a maconha. Como eu já fumava cigarro, então consegui aprender rapidamente a fumar maconha. E no começo não gostei. E uma coisa que eu preciso dizer que, assim, acho que foi a mão de Deus. A maconha, ela sempre me deixava, assim, mal. Às vezes eu não conseguia nem fumar um baseado todo e às vezes eu desmaiava no baile funk. É mesmo? Então, desmaiava? Desmaiava. Eles costumavam dizer que era um teto preto. Teto preto, Então... Mas eu percebo que foi a mão de Deus para que eu não me viciasse tanto. Cheguei a experimentar uma vez a cocaína, mas eu tinha medo. Falei, rapaz, esse pó vai para onde... E tinha um dos nossos colegas que começou a usar cocaína e ele começou a ficar chato. Assim, depois que ele ficou lombrado assim, ficou muito chato e misturava com a bebida, com uísque. Eu nunca fui de beber, às vezes no máximo era cerveja ali. E por conta disso eu disse, não vou querer entrar na cocaína não. Tá bom aqui, cigarro, baseado, cerveja. Ficava ali no baile funk e... um fato que assim começou a ficar um pouco ruim foi com relação à minha mãe. Porque ali com os meus 17, indo para 18 anos, eu sempre tive horário para chegar em casa, com quem eu estava e o telefone da pessoa. Porém, com 17 anos começaram as mentiras. E eu acredito que foi aí o maior erro. Mentir para minha mãe, não obedecer a minha mãe. E aí... começaram as brigas. Eu chegava em casa meia-noite, brigava até dizer chega. Se eu chegasse 2 horas da manhã, brigava do mesmo jeito. Então depois quer saber, eu vou ficar aqui igual os meus amigos que não precisam dar satisfação, chegam a hora que quer. E eu posso dizer, Pedro, que minha mãe sofreu bastante, porque ela só dormia depois que eu chegava em casa. Então a gente sempre morou em apartamento e às vezes quando eu chegava... seja a hora que for, eu olhava para cima, às vezes era no 4º andar, ela estava lá me esperando. E eu lembro que uma coisa me marcou, foi que uma vez eu vi que ela estava com aqui o antebraço ferido mesmo, de tanto apoiar na janela ali de alumínio. Sim. Aquilo ali me marcou. Mas não foi suficiente para eu deixar aquilo ali. Uma coisa interessante, toda vez que eu saía, eu pedia a bênção, minha mãe. Sempre pedia a bênção. E ela sempre dizia, Deus te abençoe, meu filho, que ele te livre do mal e de más companhias. Sempre foi essa a bênção da minha mãe. Que ele te livre do mal e de más companhias. E aí a vida continuou.
Isso eu tinha o quê? 17 para 18 anos. Terminei o 2º grau, não consegui passar na faculdade, eu acho que eu tentei educação física. Falei, não, acho que eu vou querer educação física, fazer atividade física, talvez ser professor. Mas aí não consegui passar, se eu não me engano, tentei até na UERJ. E aí consegui um emprego no Bob's. Também na UERJ você abusou, né? Tinha que ter uma nota muito brava, né? A concorrência foi grande ali. E aí foi pro Bob's. Fui trabalhar no Bob's. E aí foi tão interessante porque indo pro Bob's, eu ainda estava nessa vida de farra. Tudo bem, minha mãe brigava comigo na vida de farra. E no Bob's também ela chamava um pouquinho a minha brigava comigo porque eu trabalhava muito, ganhava muito pouco. E ela não queria isso pro filho dela. Ela queria que eu estudasse, que eu conseguisse um emprego melhor. E eu tomei gosto por aquilo ali. Eu não trabalhava pelo dinheiro. Eu acredito que esse carisma de servir ao próximo, acho que é muito vivo dentro de mim. Então, eu trabalhava em todos os departamentos, seja no caixa, seja no balcão, seja na chapa, na batata, no sorvete. Eu criei gosto por aquilo ali e aí o gerente me colocou no horário mais puxado. O da noite e fechamento. Lá em Copa, né? Em Copacabana, se eu não me engano, foi até o primeiro Bob's do Rio de Janeiro, ali na Domingos Ferreira. Isso, exatamente. Que eu acho que é entre a Bolívar e a outra rua, esqueci. Constante Ramos. Por ali. Barão de Ipanema. Barão de Ipanema. Pronto. Também tô E aí, esquecendo. quando eu comecei a trabalhar no fechamento, eu chegava em casa de madrugada durante a semana. E aí minha mãe brigava também. E aí eu entendo, com certeza eu entendo a preocupação dela, sempre queria o melhor. Porém, se eu tô fazendo uma coisa errada, briga. Ok. Se eu tô fazendo uma coisa que eu gosto, briga também. Então, aí fica complicado, né, mãe? A cabeça ficou um pouco confusa. E aí teve um dia que o gerente, ele gostava muito de mim, eu e mais algumas pessoas, ele disse, vamos lá na Atlântica fazer uma convivência? Aí acho que a gente foi ali no sindicato do chopp, e aí ele pagou pra gente, batatinha frita, uns gostavam de tomar chopp, refrigerante, frango a passarinho, e minha mãe me ligando. Acho que foi meu primeiro celular, aquele Ericsson 668, até hoje eu lembro. Sim. E ela me ligando, eu digo, você tá brigando comigo? Quando eu atendi, brigou, gritou. E ali foi uma revolta muito forte. Eu disse, eu não volto mais para casa da minha mãe. Não volto, eu não quero mais. 18 anos, por aí? Mais? Por aí, 18 anos. E aí eu sei que esse dia, depois, eu fui pra noite, não sei se foi para um baile funk, eu sei que eu virei à noite, não dormi em casa. Foi assim, um final de semana, acho que isso foi na sexta, eu passei o final de semana sem voltar para casa e tendo experiência de festa, de farra, de prostituição. E eu só sei que voltei para casa, porém as brigas continuaram. Porque eu continuei vivendo do mesmo jeito. Trabalhando no Bob's, chegando em casa muito tarde. Sexta-feira, Morro do Salgueiro. Sábado, Turano, ou vice-versa, agora não lembro. E às vezes, domingo, indo para Rocinha. Mas sexta e sábado era certeza. Chegando de madrugada, usando droga os 2 dias. Ficou minha rotina sendo essa. Caramba, é muito funk na cabeça todas. 3 vezes por semana, pelo menos. No começo, eu ainda consegui ali blindar a minha missa dominical. Às 18h30. Mesmo fazendo essas coisas erradas, no começo ainda ia. Mas depois a cabeça foi ficando perturbada, farra, sem dormir. E aí o domingo realmente deixou de ter aquele sentido. Às vezes era ressaca, às vezes era tentar descansar para começar a semana. Você tinha uma sensação sobre isso, de culpa? Porque eu tive essa época, eu toquei em baile, você sabe, né? Fiz tudo isso, depois fui pro pagode e tal, ia para esses lugares todos que você descreveu, tocava em alguns, não deixava de ir à missa. Aí teve uma época que eu... Mas eu sempre tinha uma coisa assim que não me deixava esquecer e uma sensação de que eu deveria... Primeiro, 2 sensações. Uma, eu não pertenço a esse lugar, seja o baile que eu tivesse ou o show de pagode que eu estivesse tocando. Eu nunca me senti pertença e era uma maneira de Deus sempre me lembrar que não é aqui. Mas se você está indo, eu deixo você ir. A permissão de Deus, mas nunca me deixando esquecer dele. E das vezes que eu deixava de ir à missa, eu sentia assim, remorso, né? De não ter ido. Você tinha isso ou você simplesmente esqueceu tudo? Pedro, eu não lembro se eu tinha, assim, bem consciente. Mas o que
sempre era vivo era esse sentimento para com a minha mãe. Ah. Eu sabia que eu estava fazendo alguém sofrer. Por mais que eu cheguei a dizer para ela, vou entrar nesse tempo, a segunda vez que eu saí de casa, eu olhei nos olhos dela e disse, olha, nunca mais eu volto para casa da senhora. Mesmo diante dessa rebeldia, diante desse desejo de achar que eu ia conseguir tocar minha vida sozinho, no fundo, eu tinha aquela consciência, eu estou fazendo a minha mãe sofrer. E no fundo, por mais que ela esteja errada, ela está querendo meu bem, só que na hora da confusão, foi o que eu disse, se você quer fazer o que os outros estão fazendo, você quer ter a sua liberdade, fazer o que quer, na hora que quer, quando quer. Porém, nesse tempo, eu vivi algumas experiências assim muito ruins. Eu lembro que num baile funk, como eu disse, a maconha me fazia muito mal logo cedo. E eu lembro que a gente foi um dia pra quadra da Mangueira. E acho que eu nem terminei de fumar um baseado e disse, eu vou embora. E um dos meus colegas me deram um pouquinho de maconha para guardar. Para daqui a pouco fazer mais um baseado, fumar de novo. E eu lembro que eu botei no meu bolso. Só que a gente sabe que o baile funk na quadra é tudo escuro, poucas luzes, aquelas luzes assim e o som muito alto. Me deu assim um desejo de ir embora logo cedo, acho que meia-noite. A gente ficava no baile até 4, 5. E quando eu saio da quadra da Mangueira, bem do lado, os policiais me abordaram, né? E aí perguntou de onde eu estava vindo, eu disse que eu estava vindo do baile, perguntou se eu tinha usado drogas, eu disse que sim. Perguntou se eu estava com droga, eu disse que não. Mas quando ele começou a me revistar, eu lembrei do pouquinho de maconha que eu tinha guardado do meu amigo. E enquanto ele começou a revista, eu disse logo, eu falei assim, olha, eu tenho um pouquinho aqui, esqueci. Não é meu, mas o meu amigo me deu para guardar. E aí eu lembro que ele disse, olha, você está preso. Então a gente vai te levar para a delegacia. E aí eu lembro que eu entrei na ambulância. Entrei na viatura. E... No camburão, na mala mesmo ou no banco de trás? Banco de trás mesmo, não algemou nada. Primeiro eu achei muito estranho, assim, era uma quantidade pequena, preso. Estranho essa parada. Eu achei estranho. Mas quando ele me levou na delegacia, me apresentou ao delegado, eu lembro que eu estava um pouquinho assim, a gente costuma dizer chapado, né? Um pouco o efeito da droga ainda. E eu lembro que ele pediu meu documento e ele disse assim, olha, pode ligar para sua mãe, porque você está preso. Aí na mesma hora eu disse, falei, seu delegado, eu não posso ligar para minha mãe uma hora dessa. Minha mãe ela tem problema de pressão e se eu ligar para falar um negócio desse, eu acho que ela morre. Ele, não, então pois espera aí, senta aí. E eu lembro que eu fiquei sentado um bom tempo. Já que isso ocorreu ali meia-noite, 1h da manhã, eu acho que eu fiquei mais de 3 horas ali. Tava amanhecendo. 4, 5, ele me deixou um bom tempo ali. E depois... Você ficou dentro da cela ou ali? Não, eu fiquei num banco ali, do lado de frente pro balcão, assim, né? Por ali. Não lembro nem detalhes, assim, da delegacia. Nem onde era? Lembro, não. Eu que sou curioso, tá? Na verdade, eu lembro que era próximo a Presidente Vargas. Porque quando eu saí dessa delegacia, eu já estava perto da Presidente Vargas. Sim. Eles me levaram para alguma delegacia próxima dali. E aí eu só sei que o delegado me entregou a identidade. E se eu não me engano, ele pediu que eu voltasse lá depois. Não sei se era para entregar um dinheiro para ele. Não lembro. Eu sei que eu fiquei um pouco... então meio que querendo extorquir, talvez, né? Exatamente. Te pressionar ou... Exatamente. E eu lembro que eu não tinha nenhum real no bolso. Eu lembro que eu tive que entrar pela frente do ônibus. E nesse ônibus, aí eu lembro, a roleta já era logo na frente. Tinha uns que era na frente, tinha uns que era atrás ainda. E já pedi logo para passar por baixo, porque não tinha dinheiro. E eu fiquei naquela preocupação de levar esse dinheiro para ele. Porque ele tinha me pedido. E eu fui no outro dia. Só que quando eu fui, não era mais o mesmo delegado. Era outro, né? Geralmente eles trabalham 24/72. Aí depois eu falei, não vou lá. Não vou voltar nessa delegacia, não. Deixar Mas aí isso pra perdeu lá. a identidade, então? Não, ele tinha me devolvido. Ele devolveu. Ele ficou o tempo todo, enquanto eu sentei. Depois ele me deu a identidade e pediu que eu voltasse lá. Aí pronto, esse foi um fato. Ali pros meus 20, 21 anos, eu acabei conhecendo uma funkeira. Eu gosto de chamar assim de funkeira, porque foi no meio do funk. E a gente acabou começando a namorar. E eu achei que o negócio ia ficar mais sério. E como lá em casa tava brigando muito, eu achei que eu ia casar com ela. Falei, pronto,
vai juntar as duas coisas. Isso, logo no começo você já achava que ficar com ela mesmo. Porque lá em casa não tá dando certo. Muita briga, eu quero sair de casa, eu quero viver minha vida. Tô namorando, pronto. E aí foi onde eu percebi que eu tava ficando um pouco perturbado. Por quê? Eu fui alugar uma casa perto da casa dela, lá em São Gonçalo, depois da ponte. Longe pra cá. Longe. Eu namorei um garoto de lá também nessa época. E quando eu aluguei a casa, eu passei 3 cheques sem fundo. Porque tinha que dar de caução pro cara, né? Que problema que você arrumou, hein? E deu problema? Usei cheque especial. Usei aquele dinheiro que fica na conta que você pode usar e depois você paga. Usei tudo, cartão de crédito, fui estourando tudo. Digamos que naquela época eu ganhava 500, eu estava gastando quase 2.000 por mês. E endividando tudo. E ali teve um dia que eu fui dormir nessa casa que eu aluguei. E aí a namorada também ia junto. Ali eu vi que eu não estava muito bem da cabeça, não. Porque não tinha nada, Pedro, dentro de casa. Nem água tinha, porque eu sempre morei em apartamento. E o vizinho disse, não, você precisa ligar a bomba para subir a água. Falei, ligar a bomba? Não sei nem o que é isso. E aonde que fica a bomba? Como é que liga a bomba? Tinha nada. Pra você ter ideia, papel higiênico não tinha, colchonete não tinha. Dormia no chão? E ali eu lembro que ela foi na casa da mãe dela, que era perto, pegou um colchão e a gente dormiu ali na sala mesmo. E ali eu fui vendo que eu falei, rapaz, o negócio aqui não tá legal não. Isso era perto do carnaval. E aí essa galera que eu andava, a gente se juntou para ir pro carnaval. Um fato interessante, porque um dos nossos amigos, mais líder, assim, que gostava, ele usava bastante droga, ele fez uma vaquinha e pediu na época R$50 para cada um para levar de maconha. Eu falei, R$50? Muita coisa, né? Muito, baseado na época era R$2. Era muita coisa. Eu falei, rapaz, no máximo vai comprar 3 quilos de maconha. Para mim era muito, mas eu levei. Eu dei, né, para poder contribuir. E na primeira noite que a gente deixou a casa, deixou as malas na casa que a gente alugou, fomos pra praia, de noite isso. E aí a gente na rodinha, e eu lembro até hoje, chegando um carro da polícia, nos revistando, e resumindo a história, bateu em todos. Perguntou o que a gente estava fazendo. Bateu mesmo? Bateu muito. Machucou real. Ele tirou a arma e deu coronhada em alguns, eu não lembro se deu coronhada em mim, mas chutava, batia. Claro que a gente ia se defendendo, não chegou a ser aquela dor toda, não. E foi interessante porque o outro policial disse, calma, Melo. Até hoje eu lembro o nome do policial que bateu na gente, Melo. Calma, Melo, calma, Melo. Não sei se o Melo tinha algum filho drogado também, ele descontou na gente, não deu pra saber, não. Mas a gente passou um sufoco, pelo menos eu, porque ele disse assim, depois de ter batido, um fato interessante, o Thiago estava com a gente. Ele não usava drogas. Na verdade, acho que ele usava só cocaína, mas nesse dia, como era só maconha, ele não levou a... Enfim, eu comecei a lembrar do que minha mãe me dizia, que anda com os porcos, farelo come. Aí eu vi que ele estava apanhando igual a gente ali. Chegou, foi ali, pra praia, né? Tá no meio. Enfim. E aí ele disse assim, agora vai levantar um por um e sair correndo. E com a arma na mão. Ali realmente eu pensei que ele ia atirar na gente. Praia deserta. E aí o primeiro foi, o segundo foi, o terceiro foi, eu era o quarto. Hoje eu conto brincando, dizendo que ele guardou a bala para o quarto e o quinto. Eu já corri achando que as balas iam vir. Mas ele não atirou. Então depois desse carnaval, aceitei Jesus, minha vida mudou, que nada. Pintamos, foi o cabelo de louro. Água oxigenada. Piorou. Com blondo, até hoje eu lembro. Virou uma aventura, então, porque aquela ocasião. Era a única viatura daquela praia. Era uma praia pequena. E aí a gente aprontou o carnaval, ok. E aí eu preciso agora, o fato mais importante, carnaval de 2002. Isso aí foi o carnaval de 2001. Carnaval de 2002, nós íamos repetir o que tínhamos vivido. Mesma coisa, alugar uma casa, curtir o carnaval, não sei se era na mesma praia. Você ainda morava sozinho com a namorada lá? Não, eu não tinha dado certo, voltei para casa da minha mãe e ficava nesse vai e volta. E ela te recebeu? É isso que eu fico imaginando, porque ela sempre te recebeu. Sempre, né? sempre. Ao mesmo tempo que eu não dava satisfação, ela... Brigava, voltava, ela abria a porta, não falava... Às vezes até brigava, só que como eu tava fazendo... Nem aí. Eu sabia a situação que você tava, não tinha... Aí morou fora um tempão, voltou, falou voltei... o que pra ela? Eu quero voltar. Eu acho que essa segunda vez que eu voltei, sem antes ter falado sério, que eu nunca mais voltava, ainda tava... Bora lá, vamos tentar novamente, né?
Mas essa última saída, que foi exatamente essa que eu tentei alugar essa casa, e aí quando foi em 2002, a mesma galera queria fazer o mesmo carnaval, de farra, de alugar casa, levar droga. Eu sei que nas vésperas todo mundo sumiu. Era uma noite, a gente tinha marcado para fazer alguma coisa. Eu não lembro por que o povo subiu. Hoje eu lembro, hoje eu entendo, na verdade. Deus reservou aquele dia, aquela noite, para falar intimamente ao meu coração. Mas eu não consigo entender porque a namorada sumiu, porque a galera sumiu. Estranho, esse né? negócio de celular, de WhatsApp não tinha. Eu acho que era só ligação normal mesmo, assim. Era caro ligar para celular, não tinha essa facilidade de encontrar as pessoas, não. Não e tinha nem todo chat. mundo tinha celular naquela época. Tinha SMS, mas era muito raro. Ninguém tinha ainda. O primeiro celular que eu tive foi em 98, mas ninguém tinha. Então eu ligava só para fixo. Exatamente. Aí em 2002 as pessoas já tinham, mas era assim, mais raro ainda, né? E eu acho que ela não tinha celular. A família dela era simples, tudo na época. E aí, Pedro, eu escutei uma voz. Claro que na hora eu não consegui descrever isso, mas pouco tempo depois, como eu disse, escrevendo um pouco do que aconteceu comigo, eu escrevi o que eu senti naquele dia. Uma voz me dizer: meu filho, volta para casa da tua mãe, porque ela te ama. Eu te criei para você me servir e para você me amar. Isso aí ficou. Eu gravei, eu lembro que eu digitei meu testemunho, imprimi. Eu lembro que foi tão interessante que eu comecei a entregar meu testemunho para as pessoas, porque foi uma experiência muito forte. É uma e voz eu obedeci. mesmo, né? Você ouviu uma voz mesmo, né? Como se alguém estivesse me orientando ali. Como eu estava sozinho... Não era uma imaginação. Não era foi. uma... Eu não estava drogado nessa hora. E um negócio muito, muito preciso, assim. E diante de uma angústia que talvez eu estava vivendo ali. E eu estava sozinho, não entendia onde é que estava a galera. A galera tinha sumido naquela noite. E aí eu voltei. Voltei para casa da minha mãe. Eu lembro que antes eu entrei num bar. Comecei a chorar na mesa. O dono do bar queria até me dar alguma coisa para beber, para talvez afogar aí a tristeza. Mas eu não aceitei. E se eu não me engano, não sei se foi na mesma noite ou no dia seguinte, eu voltei para casa da minha mãe. Exatamente logo depois de eu ter dito para ela que eu não voltaria nunca mais. E aí, como é que foi? E aí, quando eu voltei, eu lembro que eu fiquei, eu acho que uns 2 dias off. Sem falar nada. Hoje a gente pode chamar que ali talvez tenha sido uma depressão, algum... Deve ter sido muita coisa ali, um arrependimento, Eu não sei o que eu estava vivendo ali. Era uma coisa muito, muito forte. Então eu ficava na cama, às vezes vontade de chorar. Mas teve uma hora que minha mãe foi lá na cama. Eu sempre dormi na cama de casal com a minha mãe, porque o apartamento era pequeno. E aí minha mãe me perguntou assim: meu filho, o que você está precisando? E aí a primeira coisa que eu lembrei foi exatamente essa dívida do banco. Seja do cheque especial, seja do empréstimo, cartão de crédito. Você estava devendo uma grana, né? E aí eu tive que falar para ela o valor total dessa dívida, que na época era um pouco mais de R$3.000. Que era muito, né? Que era muito. Isso em 2002. Sim. Mais de 20 anos atrás. Para quem ganhava 500, né? Exatamente. E aí minha mãe perguntou: meu filho, você gastou esse dinheiro com o quê? E aí eu falei: mãe, eu não consigo nem te explicar assim com detalhe, mas eu queria muito pagar essa dívida. Eu queria pagar. Principalmente as pessoas, né? E aí... Você pedia para pessoas o dinheiro? Foi porque a casa foi diretamente para o proprietário, não foi imobiliária, não foi nada assim. Então, e cartão de crédito, enfim. E amigos também, né? Que você pede emprestado, tudo. Contas de bar também. Sim. E aí minha mãe foi no banco dela, sacou o dinheiro para poder ir lá no meu banco depositar. E esses dias, recentemente, eu fui dar um testemunho. Aqui eu não me emocionei, mas na época, recentemente eu me emocionei porque minha mãe, professora, ganhava pouco. Pois é, fez questão de morar na Zona Sul para tentar dar uma vida melhor, mais segura para os 2 filhos. Aluguel não era barato, tanto em Botafogo quanto no Flamengo. Não mesmo. Tentou comprar um apartamento lá na Lapa, mas não deu certo, porque o local, muita prostituição, muito muita difícil, droga. Voltou para a Zona Sul, voltou para o aluguel. E ver minha mãe fazer isso, pegar o dinheiro dela para pagar uma conta minha, isso aí só fez atestar o que eu senti, o que eu ouvi.
tua mãe te ama. Então, depois dessa cena, eu costumo dizer assim, Pedro, eu acho que eu sentei numa cadeira de cinema, essas agora bem chique, né? E olhei para o telão e parece que no telão mostrou o amor da minha mãe por mim e pela minha irmã. Então eu comecei a lembrar de coisas que minha mãe fazia. Trabalhava 2 expedientes praticamente, às vezes 3, para poder aumentar a renda e não faltar nada. Nunca vi minha mãe comprar nada para ela. Era sempre o básico para casa e tentava dar o básico também para mim. Eu me lembrei que uma vez eu sempre tive aquele videogame Atari, que era o mais baratinho, e teve uma época que eu queria o Game Boy, de mão colorido. Era caro, era? Era caro. E aí eu lembro que eu mostrei na vitrine, eu vi que para ela foi caro, ela não quis dizer que não tinha condições, mas pouco tempo depois ela foi e comprou, parcelado não sei quantas vezes. Fazia tudo mesmo. E outra coisa, domingo, Pedro, amanhã no mercado. E eu lembro que ela ia para 2 supermercados para pegar as promoções de cada um. Mundial e com o certeza. Outro... Tinha outro ali na Voluntários, não lembro. Com certeza o Mundial que era o mais barato. Ainda é. E passava o domingo na cozinha. Ia terminar quase 4 horas da tarde e era sempre a mesma cena. Na mesa da sala, os tapaué com as comidas. Arroz, feijão, macarrão, salada. Aquela salada de batata com cenoura, carne e frango. E ela deixava a comida da semana. Caramba. Comprou um micro-ondas e ela disse, olha, para mim e para minha irmã, façam um prato de vocês e almoce. Então, eu comecei a ver esse filme desse amor da minha mãe por nós. Então, eu fui começando a acreditar realmente nesse Deus e fui começando a também entender que tudo que minha mãe fez, mesmo que talvez eu não tenha compreendido, era pelo meu bem. Mesmo com 17 anos, ela querendo que eu ainda chegasse 9 horas da noite em casa. Com 18, só aumentou 1 hora. Chegar a 10. No fundo, ela queria me proteger. Ela queria o meu bem. Claro que nós podemos hoje dizer, não, mas aí já é uma super proteção, ela poderia ter conversado. Mas se eu olho para essa fase da minha vida, tudo que eu fiz depois das 9, depois das 10, foram coisas ruins. Não serve para nada. Com pessoas erradas. Se eu estivesse em locais tranquilos, sem fazer coisa errada. Mas enfim. E aí uma coisa que eu comecei a fazer, voltei para a missa. Eu lembro que eu fiquei um pouco depressivo, um pouco triste, porque eu me determinei não mais ir para aqueles locais. A funkeira sumiu, eu não tinha o contato dela, ela não me ligou. Um fato muito interessante foi exatamente eu ter ficado sem contato com eles por um certo tempo. Nem telefone tinha. Eu tinha um celular, mas ninguém me ligava. Você não tinha o número dela, tô dizendo? Dela eu não tinha. Você está dizendo que o pessoal não te ligava, então foi uma coisa até misteriosa. Exatamente, assim, né? Eu fiquei um tempo nessa deprê, voltando, entendendo o que estava acontecendo comigo. Sim. Me viciei, naquela época, em bate-papo de internet. Com certeza você lembra, bate-papo da UOL. Usei muito. Você escolhia a sala, a idade, entrava. E eu não queria nada errado. No fundo eu queria conhecer talvez uma outra paquera, tudo. Cheguei também a entrar em bate-papo de telefone. E aí foi quando Deus entra mais certeiro ainda. Nesse bate-papo de telefone eu conheci uma menina, Tatiana, que morava ali em Laranjeiras, pertinho. Eu falei, Tatiana, me diz seu telefone. Ela disse, 2558, não. Vou te ligar agora. Saí do bate-papo, liguei para ela. Quando eu ligo para ela, no outro dia eu já fui buscar ela na escola para conhecê-la. E a gente foi para frente de uma igreja, que era exatamente à frente, ela morava no prédio da frente. E a gente conversando, Pedro, parecia que eu já conhecia a Tatiana há um bom tempo. Eu percebi um negócio diferente. E ela dizendo, Adler, eu moro aqui nesse prédio, meu pai é porteiro. E aqui nessa igreja eu participo de um grupo de jovens. Ali era a paróquia Cristo Redentor, em Laranjeiras. Sim, muito boa. E aí ela disse, domingo que vem, você não quer vir participar, não? Eu falei, quero. E eu passei a semana nessa expectativa. Eu acabei ficando com a Tatiana. Então, durante a semana, não sei se a gente se viu de novo, se a gente ficou de novo. E o fato foi que quando chega domingo, no dia do grupo, ela me apresenta no grupo como namorado dela. Foi estranho pra você? Namorado? Eu falei, rapaz, eu não lembro de ter pedido essa menina em namoro.
Mas ela eu te sei elegeu, né? E eu sei que todo mundo... O que eu achei interessante foi que todo mundo no grupo foi me acolhendo assim de uma forma. Seja bem-vindo, Adler, que bom que você veio. Só que eu entendi. A Tatiana, ela estava muito afastada do grupo. Sim. Então foi a desculpa de me levar para o grupo. E o povo do grupo estava achando que era eu que estava resgatando a Tatiana. Sim. Então Deus deu uma rasteira nos dois lá no bate-papo de telefone. E esse grupo, Ágape, por sinal, quero mandar um grande abraço. Com certeza eles estão assistindo, porque eu vou mandar o link para eles. Ele existe ainda? Existe. Até hoje eu ainda falo, quando eu vou lá, visito. Claro que os mesmos, muitos já casaram, se dispersaram, mas o grupo ainda existe, as pessoas... E ali, nesse grupo, foi aonde eu entendi o que estava acontecendo comigo. Experiência com o amor de Deus. Nesse grupo, Rafael, um jovem, nesse dia ele estava pregando Isaías 43. Primeira vez que eu tive um contato assim com a Bíblia. Tu és o meu eleito, tu és o meu filho, eu te amo, eu te chamo pelo nome. Se caminhares pelas águas, elas não te submergirão. Se caminhares pelo fogo, tu não te queimarás. Fica tranquilo, pois eu estou contigo. Troco reinos por ti. És precioso a meus olhos. Eu te amo, eu te aprecio. Ele pregando e eu lendo e chorando muito. Tanto que o grupo parou no final. Gente, vamos todos rezar pelo Adler. Eu lembro disso. Porque eu me emocionava muito ali. Era uma experiência muito forte com o amor de Deus. E esse grupo era um grupo muito fraterno. Deveria ter ali os seus uns 40 jovens. E era uma tradição, depois do Natal até o Réveillon, eles alugavam uma casa para viver uma fraternidade, um lazer. E eu fui para esse lazer. E a Tatiana no meu pé, cobrando atenção. E para mim era tudo novo. As minhas diversões, há poucos meses atrás, eram os bailes funks. E quando eu encontrei eles, piscina, churrasco, jogos de tabuleiro, futebol. Em horário adequado. 6 horas a gente parava para rezar o texto. Fizeram as equipes de cozinha, quem podia ajudar. Hoje vai ser pizza, cachorro-quente, macarronada, pipoca para ver filme. Depois do texto, a gente fez um momento de partilha. Cada um contava um pouco da sua história. Eu contei a minha ali, o pessoal ficou um pouco impressionado. O resgate que Deus estava fazendo na minha vida. E aí a gente começou a ir para eventos católicos. Eles já iam e eu comecei a ir. E tudo que era de Deus eu ia. Aquela galera começou a me procurar. Eu comecei a dizer não. Não lembro se a funkeira, se a Patrícia, a gente conseguiu ter um contato para realmente terminar o namoro. Não lembro. Ou se ficou por isso mesmo, entendeu? Expirou. Total. E aí, vida que segue. E eu lembro que dentro do grupo, Manuel, que eu escolhi para ser o meu padrinho de crisma, Manuel, padrinho, Tatiana, madrinha, eles iam muito para Canção Nova, Cachoeira Paulista, em São Paulo. Fiz muitos retiros lá. E um dos retiros principais foi um sobre perdão. E aí, nessa oração sobre perdão, ele motivando que a gente pedisse ao Espírito Santo para que nos mostrasse pessoas que nós precisávamos perdoar. E aí, na mesma hora, veio meu pai. Então, aquela ligação que eu tive lá com 11 anos, essa história que eu contei, que ele não quis morar com minha mãe, eu só soube depois, recente, acho que uns 5 anos atrás. Então, eu não tinha contato com meu pai. A única coisa que aconteceu foi essa ligação. Então, eu tinha uma revolta, eu tinha... podemos dizer, um trauma, assim, uma rejeição por conta daquela ligação. E eu alimentei isso. Tanto que eu acho que eu cobrei da minha mãe uma coisa que ela não podia me dar. Eu cobrei dela, talvez, a presença de um pai. Porque se eu tivesse um pai, eu acho que ele teria liberado eu chegar um pouco mais tarde. Eu acho que ele teria chegado mais junto. Eu acho que ele teria me informado sobre o que eu estava fazendo. Até sobre a droga mesmo, talvez. Então, eu acabei cobrando a minha mãe uma coisa que realmente ela não tinha... culpa, na verdade. E aí, quando eu participei desse retiro de perdão e me veio essa experiência onde Deus me dizia por meio lá do pregador, você precisa perdoar o seu pai. Eu lembro que eu me ajoelhei e comecei a chorar. Porque é como se tivesse tocado na ferida. E eu consegui ali... ele falou pra você? Eu senti naquele momento ali. E não foi alguém dizendo? O pregador, ele motivou que a gente lembrasse
E eu, em oração, sim, eu entendi. tive essa experiência. Assim. Certo. Ao mesmo tempo que o pregador falava para todos, Deus falando ali para mim no momento da oração. E aí eu me ajoelhei. E o mais interessante, Pedro, porque eu fechei os olhos e me veio um homem velho, cabelinho branco, me veio assim. E eu consegui dizer naquele momento ali baixinho: Pai, eu te perdoo, eu te amo. Comecei a chorar. E ali eu tive aquela experiência de perdoar o meu pai. E aí, vida que segue, esse grupo, esse Manuel, foi a pessoa que Deus escolheu para me pegar nos braços e me levar para as coisas de Deus. Me levou para aquela vigília Paróquia Santana, na Presidente Vargas, que lá tinha adoração ininterrupta, tinha local para a gente dormir, uma experiência muito interessante. Me levou para a comunidade Shalom, que era lá em Botafogo, ali na rua Vicente de Souza. No começo, não gostei muito não. Aí foi que ano? 2002 ainda? 2003? 2003, comecinho de 2003. Porque a virada de ano a gente fez junto, o Grupo Ágape. E no comecinho do ano, comecei a me engajar, exatamente. Retiro de final de ano, a gente foi para Canção Nova. O retiro de carnaval, a gente foi para o Shalom. E no meio do retiro, a gente acabou indo para Canção Nova. Participamos dos dois. Que legal. Porque o pessoal disse assim, não, vamos para Canção Nova, que a estrutura lá é melhor, né? Com certeza. A do Rio de Janeiro, acho que foi em Teresópolis, choveu, aí lama, enfim. Aí como o pessoal ia muito para Canção Nova... O Acampes? Não, foi o Renascer. Renascer em Teresópolis? Eles chegaram a fazer retiro de carnaval Nessa lá. Época, não, porque na minha época já não tinha isso. Eles chegaram a tentar fazer lá no mesmo local que era o Acampes. Tá. Naquela meio Itaipava, meio alguma Petrópolis, coisa assim, né? Ou era o Acampes, eu estou confundindo agora, ser. Mas eu só sei que a gente saiu desse retiro organizado pelo Shalom para ir para Canção Nova, certo, entendi. Em São Paulo, que era perto, acho que umas 3 horas de carro. E voltando para Canção Nova, em um desses retiros, não sei se foi Monsenhor Jonas, hoje falecido, um padre conduzindo a oração, inspirado, ele dizia que Deus estava chamando alguns jovens para o sacerdócio. Você que traz esse chamado, você que sente esse chamado, erga sua mão para que a gente reze por você. E eu levantei a mão. E a Tatiana do meu lado, a namorada, com certeza ela não deve ter entendido. E foi interessante porque no intervalo, a gente sentou no intervalo ou do almoço, do lanche, e ela mesma disse: Adler, Deus tem um chamado na sua vida, né? Eu falei, tem. Então é melhor a gente terminar esse namoro. Aí eu... na verdade, era melhor nem ter começado, né? Assim, porque foi um pouco mal discernido, foi ali uma coisa assim, rápida demais. E aí eu sei que ela ficou um pouco triste, com certeza. Ela criou uma expectativa. E eu soube até que ela se afastou um pouco do grupo por conta disso, enfim... A mãe dela veio a falecer depois. Por conta disso não, porque ela já não estava. Você Exatamente. Que meio que levou ela, assim, sem querer, mas... Eu acho que ela criou essa expectativa, assim, vou voltar e Deus está me dando aqui o meu José, tudo. Sim. Pode ter sido assim, né? Tem. E aí a mãe faleceu? A mãe faleceu pouco depois, eu fiquei sabendo. E aí, quando eu voltei para o Shalom, me levaram uma vez, eu participei de um seminário de vida no Espírito Santo lá. Mas eu confesso que a minha experiência com Deus eu já tinha feito. Eu já estava tendo uma experiência no Grupo Ágape. Então, e o que aconteceu comigo no seminário lá no Shalom? O chamado, a vocação Shalom. Mas eu ainda sem saber. Eu escutei Shalom. Na época, quem era responsável lá era o Timbó. Eu lembro que em um dos intervalos, ele era gordinho, né? Gordo, baixinho. Tentei abraçar ele, disse, Timbó, eu sou Shalom. E aí ele deve ter pensado, mais um doidinho, né? Porque sempre tem na igreja esses doidinhos, esses fogo de palha, tá começando agora. Mas realmente eu sou Shalom. Porque poucos meses depois, esse meu amigo, padrinho de crisma, Manuel, eu ainda não tinha sido crismado, eu estava me preparando, ele me leva para o vocacional, para descobrir a vocação. E no dia que eu fui para o vocacional, as palestras eram sobre comunidade de vida e comunidade de aliança. E a primeira, de manhã, foi sobre comunidade de vida. Exatamente, a pessoa com tal marrom, explicando o dia a dia, o que é a comunidade de vida. Quem era? Você lembra? E aí Pedro, não lembro quem deu essa pregação. Quem coordenava era a Ana Carine. Sim. Ela tinha até o apelido de Batatinha, não era? Aí eu já não sei, mas eu lembro da Ana Carine. Eu acho que o apelido era esse.
E aí eu sei que a pessoa pregou sobre comunidade de vida, não sei se foi a Fabiana Marinheiro, não sei se foi o Werley, mas a pessoa explicou bem direitinho o que era comunidade de vida e meu coração se inflamou. Da mesma forma que eu queria ser motorista de ônibus, padre, médico, eu quero ser comunidade de vida. E aí o Manuel do meu lado, ele disse, calma, que ainda vai ter comunidade de aliança. Eu falei, Manuel, não precisa mais falar. Eu sou comunidade de vida. E ele preocupado, porque eu tinha poucos meses, tava um negócio muito, ao mesmo tempo, recente, mas um negócio... Manuel sabia tudo do Shalom e... Sabia, ele era do Ágape, Canção Nova, ele também ia pro Shalom. Tudo sobre o Shalom. Exatamente, então. Ele é uma pessoa muito engajada na igreja, assim, muito, se doava muito nesses lugares. Ainda é? Ainda é. Hoje ele não está muito no Shalom porque ele está se dedicando muito lá na paróquia Cristo Redentor. Como ministro da Eucaristia, então. Ele mora ali perto, em Laranjeiras. Então hoje ele se dedica muito na paróquia, como ministro e tantos outros serviços lá. E aí pronto. Aí não queria nem saber da aliança, já foi... Aí no intervalo, antes do intervalo do almoço, a Ana Karine diz assim, gente, é o seguinte, quem se sentiu chamada à comunidade de vida, a gente vai ter uma reunião agora no almoço, logo após esse momento aqui. Eu fui, ele, calma, eu falei, não. Ela disse, quem se sentiu chamado é pra ir, eu vou. Que calmo o quê, né? Aí eu fui e ela disse, gente, nós vamos ter um retiro no meio do ano para quem se sentir chamado à comunidade de vida. Naquela época podia entrar no meio do ano. E, porém, quem quiser fazer esse caminho para ingressar, tentar ingressar no meio do ano, precisa também fazer uma experiência de pelo menos 15 ou 20 dias, não lembro exatamente, em uma das casas da comunidade de vida, para você ver se você se identifica, olhar o ritmo e tudo mais. E Só tinha uma na época, né? E eu trabalhava na época, eu fazia faculdade de administração, consegui fazer ali na universidade, que depois se tornou faculdade da cidade. Não, ao contrário. Ao contrário, né? Meu pai conseguiu, não sei como, mas minha mãe disse que a pensão do meu pai aumentou e por conta disso daria para pagar uma faculdade particular para mim. Como assim? Teu pai dava pensão? Eu acho que dava, só que era muito pouco no começo. Mas ele dizia que não conhecia Adler. Não sei, a nível de registro. Eu não lembro que você contou. Isso aí eu também não lembro. Eu só lembro que quando chegou na faculdade, eu não sei se nunca deu e chegou um determinado momento e passou a dar, ou se sempre deu pouca coisa e chegou nessa fase, minha mãe disse, não, agora com essa ajuda aqui, parece que dá para ajudar na faculdade. Esse detalhe eu não lembro. E aí eu arrumei um emprego na própria faculdade. Eu estudava de noite, de 7 às 10, e eu arrumei um emprego de inspetor numa unidade ali em frente ao aeroporto Santos Dumont. Tinha um prédiozinho da universidade, só de direito ali, e eu trabalhava de 7 da manhã até as 3 da tarde, segunda a sexta. E era um trabalho muito tranquilo, às vezes só botar o caneta azul e preta ali, ligar o data show, ligar o ar-condicionado na sala, ligar os computadores do laboratório, muito tranquilo. E ficava sentadinho assistindo avião pousando, decolando, tudo. E eu comecei a ter esse tempo da tarde para ir para o Shalom. Porque a faculdade era só 19 horas, então eu ia para tarde. E não aí tinha muita coisa de tarde lá, mas... mas aí como eu tinha trabalhado no Bob's e o Shalom começou com uma lanchonete, então todo Shalom tem uma lanchonete. Então eu me identifiquei, me ofereci para fazer uma noite do hambúrguer, já que eu tinha uma experiência com a chapa, tudo. Eu lembro que eu consegui animar essa noite. E aí pronto. E aí coincidiu que no meio do ano, julho, eu ia tirar férias e também não ia ter aula, era férias da faculdade também. E aí eu fiz essa experiência na comunidade de vida em Macaé, lá no Rio de Janeiro, 20 dias. E depois fui fazer o meu retiro em São Paulo. E nessa experiência, Pedro, cada dia que passava era aquela confirmação, eu nasci para isso. Aquela alegria, aquela fraternidade, o que eu não tinha. Tanto que o primeiro dia que eu cheguei, me botaram para ir para a equipe de cozinha. Acho que os experientes, bora ver se esse caba quer mesmo, né? E aí eu lembro que eu tinha que colocar a mesa. Nós éramos mais ou menos ali 16 ou 14 missionários. Me ensinaram a botar a mesa, o pratinho, o menor, a xícara invertida, a colherzinha aqui, o garfo, a faca com os dentes para dentro. Tinha uma forma de colocar a mesa. Eu nunca tinha colocado mesa.
Então aquilo ali eu não estou colocando o meu prato somente, estou colocando o meu e dos meus irmãos ali. E aquilo ali já foi a primeira alegria que eu vivi. O servir, né? O servir os irmãos. Exatamente. Né? E aí pronto, a vida de oração, a vida fraterna. Por providência, o Moisés, fundador da comunidade, foi lá na experiência, porque eu fui exatamente no período que ia cair 9 de julho, um pouco depois, e a comunidade de Macaé estava completando o ano de existência na cidade, na diocese. E ele foi lá, Gabriela Dias também foi, e eu vivi uma experiência muito forte com o carisma durante a experiência, aquela certeza, eu nasci para isso. Tanto que os missionários disseram assim, não, fica logo aqui, manda carta para entrar na comunidade e espera a sua resposta aqui. Já vai ficando. Aí o pessoal disse, não, faça o que tem que fazer, volte, viva todo o processo, tem que preencher um questionário. E aí pronto, fiz esse processo. Morando na tua mãe, né? Claro. Morando com a minha mãe. Sim. Minha mãe ainda assim, muito sem entendendo, mas ao mesmo tempo assim, eu acho que ela, meu Deus. Não conhecia Shalom ainda, nada? Também nada. Só ia à missa e do pronto. domingo. Mas hoje eu fico pensando como é que foi para minha mãe ver essa mudança da água pro vinho. Maravilha, né? imagina. Né? Tanto que às vezes eu fiquei indo para vigília no Shalom uma vez por semana. Toda segunda-feira eu ia. É raro a escala. Vigília uma vez por semana? Eu disse que eu podia na segunda. Até a Vilma Polônio, ela me botou toda segunda. Eu achei que era só uma segunda. No mês, gente. Aí ela botou toda. E eu vi como Deus querendo. Porque o que acontecia, Pedro, nessa vigília? O meu horário era de 1 até 3h30 da manhã. Lá em Botafogo a gente dividia em 3 horários. Então eu dormia um pouquinho antes, acordava ali 15 para 1, molhava o rosto e ia para a capela. Toda semana isso, de segunda para terça. Minha mãe no começo desconfiava que eu ia dormir no Shalom. Para que isso? Rezar demais também, aí já é demais. Mas sobre a vigília, Pedro, a experiência que eu tinha ali, eu ainda não sabia rezar direito. Mas uma coisa era, quantas madrugadas eu perdi. Quantas madrugadas eu me feri. E agora eu estou diante daquele que me ama. Então, cada vigília dessa era uma experiência muito forte. E uma dessas vigílias, eu peguei a Bíblia que minha mãe tinha me dado, Ave Maria, pequena, aquela de zíper marrom. E eu olhando para Jesus no Santíssimo, geralmente era só 2 pessoas, eu e mais uma, em cada horário. Eu perguntei, Jesus, o que você quer para a minha vida? Eu vou abrir a Bíblia aqui aleatoriamente. E aí quando eu abri, Ave Maria, pequena, letra pequena, 2 horas da manhã, Pedro, você já não está enxergando direito. Mas parecia que estava em letras garrafais. Salmo 109, versículo 4. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Esse rei, eu nunca entendi, até hoje ainda não sei falar com muita propriedade dele, não. Mas a frase, tu és sacerdote eternamente, aquilo ali... Ele deu uma ordem, o que importa é isso, né? E aí, eu tinha feito uma pergunta. O que você quer para minha vida? Tu és sacerdote? Exatamente, acabou ali. Então, meio versículo basta. E ao mesmo tempo eu estava achando que entrando no Shalom, eu já estava entrando para ser padre. Só que com a experiência e com aquele caminho vocacional, eu entendi que Deus estava primeiro me dando um carisma, uma forma de viver esse seguimento a Jesus. E depois eu descobri que dentro da comunidade eu poderia ser padre. Ou seja, comunidade vida, consagrado, padre. Então hoje eu olho para o meu sacerdócio, que vou completar agora 4 anos, e vejo, Deus me criou para ser padre, mas Ele me deu um carisma, uma forma de viver esse como, não diocesano e respeitando, eu tenho amigo diocesano, claro. E eu acho que diante até da minha história de conversão, Ele quis me dar uma vida comunitária, Ele quis me dar uma família. E hoje eu posso morar com irmãos celibatários, seminaristas, famílias, casais, enfim. E aí para eu dizer para minha mãe que provavelmente eu iria sair de casa mais uma vez, só que agora era para seguir a Deus, né? E aí eu disse para minha mãe, falei, mãe, vamos lá no Shalom para a senhora conhecer onde eu tô indo. Eu tô caminhando para pedir ingresso, para ser missionário. E aí ela disse que ia sofrer muito se eu saísse de casa, mas se era Deus que estava me chamando, ela abençoava, né? Foi muito difícil. E aí ela foi pro Shalom, lá em Botafogo. E é muito interessante, Pedro, porque ela foi... Isso foi em julho, agosto de 2003. Ainda em 2003, né?
E hoje ela tem 20 anos de 20 comunidade Shalom. Hoje ela é da comunidade Aliança. Hoje ela está com suas promessas definitivas. Por sinal, hoje, onde nós estamos gravando, ela está aqui em Fortaleza. Ela veio para esse evento que nós realizamos, o fórum. Que legal. Que vai ser aqui em Fortaleza, no centro de eventos. E ela é consagrada como comunidade de aliança. Então, ela foi saber aonde é que eu ia, para onde é que eu estava entrando, e lá, acolhida do jeito que ela foi, um acolhimento que é próprio do nosso carisma. Ah, você que é a mãe do Adler, tudo, ali se encantou, aquele jeito dela, aquele jeito baiana de ser. Pronto, encontrou o lugar dela também. Se aposentou e hoje é uma pessoa totalmente... O que ela fazia para as crianças, hoje ela faz para Deus, para a comunidade. Exatamente. Costura, cozinha, tudo para Deus. Agrega, e ela tem as características que você tem, um desejo de servir, de atender, de acolher. Na verdade, sou eu que tenho dela. Não, justamente, ela tem essa característica que você descreveu de si, é isso que eu estou dizendo. Exatamente. Né? Você puxou dela. Puxei né? dela. E aí, você já sabia que ela tinha um desejo de servir crianças e tal, mas a coisa se torna plena em Deus, né? Deixa eu correr que daqui a pouco eu tenho dentista, Pedro. Vamos lá, falta pouco aí, tá no fim. Falta pouco, mas a parte principal, acho que... E se Deus quiser, Pedro, até essa gravação aqui vai ajudar pro livro que eu quero lançar. Daqui a pouquinho você me cobra o nome desse livro. Top. E aí eu fui-me embora. Entrei na comunidade dia 23 de setembro. Na verdade, eu acho que eu viajei dia 22. Não tenho essa data exata. E como o voo... Eu chegava em Natal, foi a minha primeira missão. Eu chegava em Natal, tipo meia-noite, 11h30, meia-noite. Então eu pisei na minha primeira missão, já era 23 de setembro. Dia de São Padre Pio. Não conhecia esse santo, a história dele. Eu tinha pouco tempo de conversão, de caminhada. Minha primeira missão foi Natal. Mesmo eu com esse compromisso, eu faço questão de contar isso. Quando eu entrei no avião, Pedro, e ele subiu, eu comecei a olhar para o Rio de Janeiro, ficando pequeno. O que eu estou fazendo? Porque eu tranquei faculdade, faltava um ano para eu acabar a administração. No aeroporto eu recebi o abraço da pessoa que mais me amava nesse mundo. Eu tenho essa foto. Não sei se eu consigo achar para tu colocar aqui, mas enfim, depois nas redes sociais eu posso fazer um desfecho colocando. Mas enfim, ela me abraçou nesse dia, antes de eu entrar na sala de embarque. Ela nunca tinha me dado esse abraço daquele jeito. Então eu acho que foi um abraço de alguém: eu te amo, eu te oferto, tá sendo difícil. Então dentro do avião, acho que caiu... Meu Deus, o que eu tô fazendo? E Deus sempre foi assim comigo até hoje, e ali ele continuou me dizendo, falando comigo. Por isso eu digo para as pessoas: Jesus está vivo, Jesus fala conosco. E ele me disse desse jeito: Pedro, meu filho, da mesma forma que esse avião sobe, eu quero que você suba cada vez mais para mais perto de mim, para que você experimente e cresça no meu amor. E da mesma forma que esse avião daqui a algumas horas vai descer, assim também vai ser a sua vida, que aonde você vá, você transborde, você transmita esse amor. E eu estou completando agora, no mês que vem, na verdade esse mês, 20 anos que eu entrei na comunidade de vida. E nessa vida missionária, Pedro, às vezes de missão, de pregação, tudo, eu confirmo isso. O que Deus fez não foi em vista de mim. Deixa eu aqui tirar ele das drogas, deixa eu aqui ele... Não. É o que ele faz com todos os missionários, com todas as pessoas que ele atrai. Ele chama, atrai, ele olha, chama, elege e envia. Foi o que Jesus fez com seus discípulos. Não foi simplesmente tirar eles ali da pescaria, da família, não. Em vista de uma missão, apóstolos enviados. E foi isso que Deus fez comigo. E fui morar em Natal, minha primeira missão. Depois eu fui morar no discipulado de Quixadá, que a gente passa um ano de formação. Depois fui enviado para Mossoró. E em Mossoró bateu aquela grande saudade do meu pai. Porque eu tinha perdoado meu pai antes de entrar na comunidade. E quando eu entrei na comunidade, eu pedi a Deus assim: poxa, se eu pudesse conhecer o meu pai.
e dizer para ele, olhando nos olhos dele, que eu perdoei, ia ser muito bacana. E aí, resumindo, eu consegui o endereço do meu pai. Na verdade, consegui primeiro o endereço, mandei cartas, fotos, nenhuma resposta. Depois eu consegui o telefone. A mulher que morava com ele atendeu e disse, olha, seu pai está muito velhinho. Eu lembrei daquele homem velhinho. Ele não quer saber de filho nenhum, já apareceram outros filhos aqui, ele já está idoso. E eu estou lendo a sua carta, você quer só conhecer o seu pai. Se for só essa a intenção, venha. Agora não espere nada dele, não. Eu falei, não, tudo bem, eu quero só conhecer o meu pai. E aí eu fui para Salvador, e ele estava com aquela doença que a pele vai descascando. Fui com a minha prima, que morava lá em Salvador, e aí entrei no quarto dele, sentei do lado dele, e aí eu disse, pai. Aí ele, Eu falei, eu sou seu filho, Adler. Aí ele, sem olhar para mim, cabisbaixo. E aí eu precisei colocar para fora. Eu falei, pai, quando eu tinha 11 anos eu te liguei e você não quis falar comigo. E aí eu vi que ele ficou cabisbaixo, sem falar nada. Nessa hora eu percebi que ele estava lúcido, porque eu falei de uma coisa que ele lembrou. Mas aí eu disse, pai, eu vim aqui para não dizer só isso. Eu vim aqui, pelo contrário, para dizer que eu lhe perdoo, lhe perdoei, eu lhe amo. Eu estou muito feliz por poder estar aqui lhe conhecendo. Não quis falar nada. Vamos tirar uma foto? Ele, não. Aí eu disse para ele que iria entrar para o seminário para começar os estudos, para ser padre. Perguntei para ele, você quer que eu seja padre ou que eu case? Case. Eu falei, não, pai, mas Deus quer que eu seja padre. E aí eu consegui tirar uma foto com ele, almoçamos. Não tinha muito clima, porque ele não queria conversar, não queria realmente conversa. Mas ele se mexia, sentava direito? Sim, com dificuldades. Acho que ele deveria ter tido alguns derrames, se eu não me engano. Assim, as mãos um pouco curvadas. E aí, depois do almoço, voltei para casa da minha prima, voltei para a missão que eu já morava aqui em Fortaleza. Já tinha começado os estudos. No ano seguinte, no mês de junho, não lembro exatamente o ano, infelizmente eu não registrei. De madrugada, a mulher que estava com ele liga para a casa onde eu morava e me acordam dizendo que ele havia falecido. E aí eu pude ir ao enterro. A comunidade perguntou se eu queria ir para Salvador. Eu disse, olha, se tiver um voo que eu chegue na hora, a tempo, tudo bem, podem comprar. Mas se for para chegar depois, eu acho que não tem porquê, porque eu não conheço os familiares da parte do meu pai. E aí eu cheguei exatamente um pouco antes do enterro, cheguei lá, ainda estava no finalzinho da missa de corpo presente. Eu sempre digo, Pedro, que foi um enterro muito em paz que eu vivi, porque eu tive essa experiência de reconciliação com ele. Eu costumo dizer assim, eu enterrei uma pessoa que estava viva dentro de mim. Por isso hoje, como padre, e um pouco antes ainda, como missionário, eu sempre digo para as pessoas, a gente precisa se reconciliar enquanto há tempo, porque depois não temos tempo mais para pedir perdão e receber perdão. Então eu fiquei muito em paz ali. O padre que estava disse, olha meu filho, fique tranquilo, porque antes de morrer eu dei a unção dos enfermos no seu pai. Eu tenho certeza que ele escutou Deus que o perdoava também. Então eu fiquei muito em paz nesse enterro. Voltei para Fortaleza, onde eu morava. E aí eu já era seminarista e continuei morando em Fortaleza. 2012 ou 2013 fui morar na Diaconia, que é a sede da comunidade, que fica em Aquiraz. E o grande dia da ordenação, que foi um dia muito especial para mim, foi agora, final do ano de 2019. Final desse ano, agora eu completo 4 anos. Poderia ter sido antes até, né? De padre. Foi. E acredito que, resumindo aqui um pouco do meu ano seminarístico até a ordenação, muitas provações, Pedro. Muitas provações, seja de enfermidade, todo tipo de provação, porque Deus tinha me dado uma palavra no começo da caminhada, Eclesiástico 2. Meu filho, quando entrares para o serviço de Deus, prepara-te para a prova. Estarei contigo, dedica-te a Deus, sofra as demoras de Deus. Então, acho que no meu 2º ano de teologia, tive uma depressão muito forte, tive que parar os estudos, tive que iniciar um tratamento, enfim. E mas isso é foi provação mesmo, né? Que Deus vai te preparando, né? E outra coisa, como eu dizia, Pedro,
tudo que Deus permitiu que eu vivesse é em vista do outro. Se você me disser assim, padre, eu tô com uma tia com depressão, tu pode rezar por ela? Eu sei o que é isso. Se eu não puder ir lá agora, pô, liga para ela aí para eu... Grava aí que eu sei o que eu passei. Então, o fato de eu ter passado por isso, eu vejo isso como uma oportunidade para ter compaixão das pessoas hoje. E também todo esse período de provação, a ordenação que foi adiada, tantas coisas. E tem um versículo que diz assim, para mim foi muito bom ser humilhado. Não no sentido de humilhação negativo, não, mas a provação. É tão interessante que tem algumas letras de música que diz assim, Deus prova para aprovar. Nosso pai Abraão, né? Provou ali e aprovou. Não, Abraão, calma, não mate seu filho. Então, Pedro, eu termino essa partilha, esse testemunho, dizendo que muito feliz por essa vida que Deus me deu. O nome do livro vai ser Dos Bailes Funks para o Altar. Ou seja, Deus poderia ter tirado qualquer um lá do Morro do Salgueiro, do Morro do Turano. Poderia ter tirado qualquer um. Mas hoje, para mim, eu fico com isso. Ele quis me escolher. Ele quis me escolher para ser dele, para ser um consagrado, para ser um missionário, para ser um sacerdote. E eu sempre digo isso, eu vivo uma experiência assim, eu não sou feliz porque eu sou padre. Eu não sou feliz porque eu sou missionário, porque eu sou comunidade de vida. Não, eu sou feliz porque eu sou amado por Deus. Eu sou feliz porque, acho que foi Santo Agostinho que disse, a felicidade tem um nome e tem um rosto, é Jesus Cristo. Porque eu tenho até um amigo seminarista, podemos até marcar um dia para ele vir aqui, muito interessante o testemunho dele, ia ser padre, já tinha terminado os estudos, teve uma encefalite herpética, o vírus afetou o seu cérebro, poderia ter ficado cego, surdo, poderia ter morrido, mas ele ficou com perda de memória recente. Não pôde se ordenar e ele mora lá com a gente. E vive a sua vida com seus desafios, com seu bloquinho, precisando anotar tudo que viveu para poder lembrar, tudo que vai viver, se esquecendo de tudo. Mas se relaciona normalmente fora isso. Mas se relaciona normal, sabe de toda a sua história. Tudo isso... E ele sempre diz uma experiência que ele teve com uma monja, 60 anos de vida consagrada, que disse para ele que o segredo é entender que Deus é sempre a nossa eterna novidade. Então eu termino me unindo a Santo Agostinho. A minha felicidade é Jesus Cristo. E o fato de eu ter aceitado vir aqui não foi só uma entrevista, não foi só contribuir com esse quadro, com o seu trabalho, mas fazer com que esse programa chegue ao maior número de pessoas que estão querendo encontrar felicidade e ainda não encontraram. Exatamente. Porque o que nós buscamos no mundo é a felicidade. Não adianta a gente negar que aquela fase de farra, de festa, de droga... A gente está querendo ser feliz. E o mundo, ele apresenta um caminho falso de felicidade. Porém muito prazeroso, muito chamativo, de muitas luzes, de muitos prazeres. Mas a felicidade não é um somatório de prazeres, não é. Então, obrigado por essa oportunidade. Com certeza esse programa vai me ajudar a poder agora escrever o livro, porque aqui eu lembrei de muitos detalhes da minha história, não deu para contar tudo. Mas uma alegria, bendito seja Deus. Não, eu de todas as versões do teu testemunho que eu já presenciei em acampes diversos e da outra vez que a gente conversou, essa aqui foi a mais completa e a melhor de todas. E você vê, né? Deus tem sempre uma maneira de fazer o melhor, né? A gente perdeu a outra, mas salvou essa. Estou muito feliz, obrigado mesmo, essa história me edifica muito e o intuito do podcast é para os outros, é para o outro, né? Com certeza. Não é para me beneficiar, o meu quadro, etc. É para espalhar essa mensagem de evangelização e tem sido muito bom. As pessoas até me pedindo para não parar, então eu acho que esse teu retorno aí, que para as pessoas é a primeira vez, vai dar muitos frutos. Obrigado mesmo, padre. Valeu, Grande Pedrão. abraço para você. Deus abençoe. Também... Deus abençoe. Deixe seu comentário. Se você está no YouTube ou no Instagram, segue o canal e compartilha ou no Story, no Instagram, ou pega o link e manda para a galera do seu ministério, da sua paróquia, da sua família,
pelo YouTube, tá bom? Deus abençoe, shalom.